trabalho experimental. Aproveitando na loja que eu estou pensando aqui, no campo espírita aqui em Goiás, estava pensando no José Alcides Pinto e no Mário Gomes. São dois loucos, né? O Alcides Pinto morreu atropelado por uma mobilagem. E o Mário Gomes que anda louco pela Fortaleza. E isso que eu trouxe agora, aí esse meu questionamento seria em relação a. Eu acho que até uma forma da gente entender a humanização, a atenção à loucura. Porque acho que outros saberes que não apenas a ciência conseguem trazer isso. A arte, eu acho que traz uma humanização muito maior do que a própria ciência. O Alcides Pinto mostra isso e o Mário Gomes mostra isso. O Mário Gomes, se vocês conhecem, é um senhor que fica no centro da cidade, todo paletó, todo assim. Mas se você para fumar um cigarro com ele, aí você percebe, não fuma, né? Tossi desse jeito. Você percebe que é a poesia viva. E aí eu me pergunto, uma crítica eu acho que aquilo que o Felipe falou. Eu acho que a gente consegue ver até uma saída de suportabilidade ou escuta individual dessa desrazão que a loucura traz. Mas quando eu penso no meu trabalho, no Abrego ou no CAPS, de como a gente não pode se desvencilhar da política para poder tornar isso não só como uma saída individual, mas como uma construção comunitária. E assim, outras culturas mostram um suporte mitológico, um suporte de saberes, não apenas a ciência, para poder dar conta disso. E como é que a gente pode fazer isso sem pensar crítica, sem pensar coisa? E aí, cara, obrigado aí por isso. Eu agradeço. O pessoal vai ter que sair do louco agora. Eu sou desocupado na mesa. Pessoal, cara, muito obrigado, Cláudio. Eu sei que você fez algum sacrifício para estar aqui na mesa com a gente, mas para mim vale a pena. Obrigado. Esse cara diz a formação de psicologia analítica, ele já comentou isso comigo várias vezes. A gente sempre discutiu muito casos, assim, de livro e tal, os casos de estudos clássicos, né, do Freud, do Jung. E eu aprendi com o Cláudio que sem ter que arredar o pé 1 milímetro da fundamentação na psicologia analítica, sem ter que arredar o pé 1 milímetro sequer da fundamentação dele na psicanálise, a gente conseguir se entender. Eu não sei se é por causa de alguma vinculação de outra ordem que a gente tem, aí extrapola a racionalidade da cientificidade, mas eu aprendi, inclusive um dia na situação em sala de aula, que eu estava fazendo a discussão do conto de fada com os alunos que tinham que apresentar um trabalho, acho que você lembra do dia, daí eu testemunho. E eu estava discutindo o conto de fada lá com eles e fazendo um esquema de como era a lógica da coisa. Então eu deixei só um esquema estrutural sem nada de explicação, e o Cláudio entrou na sala para pedir um pincel emprestado. Aí eu disse, Cláudio, vem cá, contei o conto de fada em resumo e apontei para a estrutura. Ele saiu fazendo a leitura da linguagem psicanalítica, mas dando conta tão integralmente quanto da outra forma que eu estava fazendo. Ao ponto que o pessoal da turma ficou assim, ó. Como é que deu para vocês se articularem? Mas aí eu vou fazer uma defesa, que é uma defesa que eu vou fazer para fechar aqui essa fala, que vai extrapolar. Eu queria fazer um comentário em relação ao que a Carol disse. O Jung tem uma coisa que ele disse, que eu acho que eu mencionei isso ontem passado, e eu estou lembrando agora de novo, sabe? Hoje está aí na boca do povo. Mas eu acho que eu mencionei isso ontem passado e estava lembrando. O Jung ele diz assim: no meu trabalho eu sempre privilegio o dom da dúvida, pois ela não lesa a virgindade dos fenômenos. Agora vocês sabem o que é isso? Diante da loucura, quem é que sabe o que é a loucura? Nem quem está passando, nem quem está dando escuta. É por isso que eu digo, se a resposta da organização é atender ao programa, eu vou responder ao Cláudio, você está aqui, depois ele vem na câmera, né, na filmagem, mas assim, ele diz, não dá para ser só iniciativas individuais. Eu tenho uma perspectiva que inclui a política, mas não depende dela tão como fator principal. Eu acredito que numa conversa dessa, na leitura do texto, o paciente meu que sai de análise não é nem psicólogo,
ou um estudante de psicologia, ou um psicólogo que eu atendo, ou um aluno, na época eu era mais professor sistematicamente supervisionando, que vale, que eles também vão contribuir. Agora, se o trabalho for feito dentro da perspectiva psicológica que eu estou tentando enxergar e compartilhar, entende? Isso é uma pouca resposta para ti, Carol, porque assim, eu disse isso na outra palestra, eu disse que eu ia repetir essas coisas horrorosas, mas eu vou repetir de novo. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Porque o que é que essa escuta da ideação suicida, tomada também com o mesmo afeto, a mesma afetação que a loucura mobiliza, o que é que a gente faz? A gente tem que silenciar esse discurso. A gente tem que dar escuta para o outro na medida que a gente ajustar o outro aos nossos parâmetros. Entende? E por que eu ajuste aos parâmetros? Porque é o que a gente tem hoje, pessoal. Não é porque a gente é safado, é porque a gente fala da puta, não. É porque é o que a gente tem hoje. E a coisa da loucura, ela vem de uma forma avassaladora mesmo, ela assusta, ela é uma coisa que tira você do seu eixo, é qualquer um do eixo. As metáforas, pessoal, de possessão demoníaca, de tempestade, não é uma coisa simples. Imagine você ir alto mar numa canoa no meio da tempestade, que horror é isso? Mas às vezes isso aparece com sonhos, sabe como? Como você tem que cruzar um linear para o desconhecido. Né? Eu tinha, esse mesmo caso que eu apresentei uma vez lá no UFC, o cara dizia assim, eu vou até certo ponto, mas eu sempre volto, eu vou até certo ponto, mas eu sempre volto. Aí uma vez eu perguntei para ele, e sempre volta mesmo? Aí ele diz, não dá. O que tem do outro lado, eu não faço a menor ideia do que seja, é muito assustador para mim. Eu estou sofrendo há muitos anos com esse sempre vou e volto, bate e volto, sempre nessa mesma limitação de vida que eu estou, mas eu simplesmente não tenho coragem. Tem um filme que eu gosto muito, que eu menciono no texto, que é o Perfume de Mulher, sempre menciono em todo canto esse discurso, acho espetacular. Mas que o Frank Slade diz assim, em todas as encruzilhadas da minha vida, eu sempre soube qual é o caminho certo a tomar. Mas eu nunca tomei, nenhuma vez sequer. Sabe por quê? Porque era difícil demais, era assustador demais. Né? Então, assim, essa é uma dificuldade, que eu não acho que é uma dificuldade facultativa. Não é porque a pessoa vai, não, eu vou assumir essa posição agora. A gente, nós aqui, quem é que está preparado para essa experiência? Entende? Só que ela é uma experiência que é parte da vida. É como se a gente fosse uma fruta que nasce no pé e depois a gente quisesse aniquilar a existência do pé. Como se dissesse, essa existência não é fundamental para mim. O fundamental para mim sou só eu como fruto, mas não. O fundamento do fruto são as raízes, que já veio do fruto, fez um ciclo aí. Então, assim, tem todo um processo vital acontecendo, um processo criativo, um processo de fantasia espontânea da psique, que vem se mostrando e vem respondendo a latas limitações culturais que nós temos. Inclusive a limitação que a gente tem em relação à própria loucura. Então, eu diria, tem uma parte que eu assinalei aqui, que eu fecho um argumento para passar para outro, eu queria ler isso e um trecho da conclusão para... Não resta justificativa teórica ou empírica. Depois que a gente fez uma varredura de 70 páginas do problema, a gente diz, não resta nenhuma justificativa teórica e empírica que sustente o discurso, eu vou traduzir porque eu estou usando as metáforas, que sustente o discurso da racionalidade, né, diante do incomensurável da loucura. Assim, que você fique marcado nesse discurso da racionalidade, diante do incomensurável da loucura, tentando convertê-lo ou tentando assimilar para a racionalidade que você tem hoje. A gente sai derrubando tudo que a gente podia. Aí ele disse, bom, não tem nada que sustente, pois não é apenas tarefa possível, como é significativamente conhecida e valiosa, malgrado ser perigosa. E se depois de tantas críticas e questionamentos de ordem científica, ainda se sustenta a posição, mesmo que sobre nova roupagem, ou seja, de rechaçar o que quer que seja essa experiência fundamental da loucura, não parece ser na razão consciente que podemos encontrar o fundamento da desumanidade, que é dessa cisão, entre viver só uma parte e excluir outra parte da vivência legítima. Né? Enfim, não parece ser na razão consciente que podemos encontrar o fundamento para a desumanidade vigente e resiliente de nossa cultura de saúde mental. Esta já não a sustenta. A consciência, como ciência, não consegue justificar mais, pelo menos do ponto de vista psicológico, por que é que você vai rechaçar a experiência da loucura. Não tem mais, tanto que algumas medidas que você apontou, que também tem uma casca de banana dele, que você apontou as medidas de vanguarda, né? Que é aquelas medidas que a gente bota para funcionar, mas não sabe como é que vai dar conta ainda. Como a atenção à crise, né? É uma coisa que a gente sabe que vai precisar fazer, mas não sabe exatamente como é que vai fazer. É uma arte.
E é arte que nem criança. O menino foi fazer uma arte, mas podia ter morrido, né? Podia ter tomado um choque. Mas ele fez. Mas é uma arte que ele está fazendo. E eu só posso admirar e incentivar agora. Tem que ter cuidado. Eu, como psicólogo, também atento para isso, né? Então, assim, a cientificidade pura, a racionalidade pura já não sustenta essa posição. E aí a gente pode seguir para a última fronteira. Eu começo a última fronteira com o Emanuel assim. A situação em que nos vemos é de praticamente ter que nos desculpar com o Jesse Watkins. De não conseguirmos ainda até hoje atender o pedido dele de ajudá-lo, de estar junto com ele naquela barca. Assustador, né? Pela pobreza de adaptação que apresentamos socialmente, culturalmente, relativamente à demanda que ele fez, compartilhada por um número de pessoas crescente em nosso tempo. Porque se a gente for pensar pelo tanto de pessoas que tem que passar por uma contenção de pelo menos temporária, ou tem que ser trabalhado uma certa força exercida para contra o suicídio, por exemplo, a gente vê como se alastra, né? Brasil 8º, né? Tu viu, né? Nas ranking mundial de suicídio. Não tem bastado nos intitular fazendo nós próprios, profissionais de saúde, revestidos de filantropia ou militantes da saúde mental apinhados em políticas sociais revolucionárias. Porque o que a política revolucionária pode fazer, e mesmo a política que você estava indicando, e aí eu acho que a psicologia tem que contribuir com a especialidade dela, o que a política pode fazer é garantir um espaço para que o trabalho que tem que ser feito seja feito. Agora, que o trabalho que tem que ser feito seja feito é outra coisa. Mas se a gente tem um espaço garantido, e tem até uma cobrança social e política para que isso seja feito, é bom que pelo menos tenha uma exigência. Agora, o meu grande lamento, pessoal, é esse. E eu chego a ter uma descrença na vida política por isso. Aí é uma posição bem pessoal, não vou defender isso com um argumento mais acadêmico, não. Vou dar uma posição pessoal. Ao mesmo tempo que é um desgosto, isso deve vir descrença, mas eu sei que é da minha psicologia. Por quê? Porque se for seu irmão, se for sua mãe, você consegue submeter. Sabe, nessa dificuldade da escuta. Eu conheço algumas pessoas que tentam, realmente é muito difícil. Mas você está disposto a fazer isso. Mas se tiver uma política que você manda, você se sente obrigado a dar conta. Rapaz, eu acho isso terrível. Se o teu supervisor de estágio te cobra que você vá lá e faça análise, que você dê escuta para o pessoal e que você vá para o CAPS e faça o melhor trabalho possível, inclusive dando atenção à crise, você, alguma hora, mesmo com medo, você acaba se dobrando e fazendo isso. Agora, como eu disse, essa é a parte bem pessoal minha. E você não conseguiu ainda, antes do teu supervisor mandar, ou da tua política nacional, te obrigar a fazer isso porque tu quer. Fazer isso porque o cara lá do outro lado importa pra ti, cara. Eu acho isso horroroso, pessoal. Quando eu escrevi a conclusão desse texto, eu não vou nem ler ela integralmente. Porque eu sei o preço que eu pago quando eu leio essas coisas em voz alta, mas esse é um questionamento que eu lanço não mais como cientista, mas como pessoa. Que quem conhece o Jung do Facebook, tem uma personalidade do Facebook, que ele é um cara super parecido com o Jung, e ele diz umas coisas super parecidas com o Jung. Nunca é igual. Mas eu chamo de Jung do Facebook, né? Todo mundo abre aspas, cita o Jung, fecha aspas e bota CG Jung. E você procura nos textos, é sempre mais ou menos parecido, né? O que tá lá. Aí eu tento, às vezes, citar o pé da letra, exatamente, eu abro aspas, cito parágrafo do Jung e boto lá, né? Vocês curtiram. Ninguém gosta do Jung suíço, o Jung dos livros, não, legal que eu do Facebook. Mas dessa vez eu vou fazer que nem o Jung do Facebook, ok? Eu vou dizer assim: quem atende os pacientes é o Felipe. Certo? Uma parte do Felipe é que ele estuda. Uma parte do Felipe é que ele produz um livro. Uma parte do Felipe é que ele consegue tentar articular uma resposta. Uma pergunta num debate. Mas isso é um pedaço pequeno do Felipe, cara. Uma outra parte do Felipe é que eu acredito que se eu fizer o melhor trabalho possível, isso vai fazer bem para a psicologia em escala mundial. Felipe não é muito doido dizendo isso, não. Não, eu já fiz de professores. Se o professor muda de atitude, ele chega para mim, como em alguns casos de professores, psicólogos, e dizer isso para mim, Felipe, eu te agradeço, se não pelo resto, por uma coisa. Eu entendi que a psicologia tem uma função a cumprir. Ela pode não ser nem quando ela cumpriu comigo, mas cumprir alguma coisa, né? E aí diz assim, ela vai responder, ela foi. Isso faz mais bem a psicologia, da minha forma de ver, eu sou introvertido, eu sou um desgraçado, desadaptado socialmente, mas, da minha forma de ver, isso tem uma virulência maior que a vida política. Agora, eu não posso desprezar também a atitude extrovertida, que reconhece o objeto lá, né, na resolução, que não é uma resolução por via de uma vinculação mais pessoal, baseada numa cosmovisão íntima,
mais baseado numa política, eu acredito que essa medida tem que ser tomada, até porque a nossa sociedade ela é formada desse jeito. Eu sou atípico mesmo, pessoal. Eu sou pessoa que tem umas coisas estranhas. Mas assim, a nossa sociedade ela é formada para atender medida política, como eu mesmo atendi. Eu fiz um bocado de coisa que eu, inclusive, não concordava na época de estudante, porque eu não tinha firmeza nas minhas posições. Hoje em dia eu tento ter alguma firmeza nas minhas posições. Agora, eu tenho, quando firmeza é possível, tenho nada. Quando eu escrevo um texto desse, o que dói mais é que a crítica que eu estou fazendo à sociedade é o que eu estou fazendo a mim. E aí eu vou ler um trechinho só da conclusão, tá? Chegamos a uma conclusão. O sistema pode e deve contribuir com instituições e serviços. Aqui é a resposta pontual do seu texto. Mas depende de uma disposição pessoal dos profissionais em favor do outro que mobilize o ímpeto por se desenvolver para se tornar capaz de prestar serviço de guia. Então, cada um tem que estar disposto a se desenvolver para poder dar conta do trabalho. Ou seja, na relação dialética da minha posição de profissional de saúde e a demanda pelo profissional de saúde do outro, que vem da forma do psicólogo, da neurose, como vale, ou como uma ideação suicida, né? Uma depressão, alguma coisa do tipo. Então, assim, na confrontação dialética da minha posição como profissional e da posição dele, que em última instância é uma confrontação entre consciente e inconsciente, tá? O que é que acontece? É que eu esteja disposto a correr o risco para que nessa confrontação dialética eu consiga chegar a uma posição que ainda é desconhecida por mim. E por ser desconhecida, provoca medo, né? O professor Charles Xavier, no filme dos X-Men, as pessoas temem aquilo que elas não compreendem. É uma verdade psicológica. Então, Jung asseverou, por mais de uma vez, que isso não depende somente da decisão consciente, que é o que eu estou respondendo, mas que é um ato de enorme coragem que somente ocorre quando a necessidade for premente, quando houver designação para o caminho a seguir e uma confiança de que aquele caminho é o caminho mais correto e o único que merece ser seguido na sua vida. O outro precisa importar para mim, mais que meus valores individuais ou que a afirmação vitoriosa da minha vontade diante da minha sociedade. A designação vem de mais além da consciência, seja da consciência pessoal ou da consciência coletiva. Será, no entanto, que nós nos importamos a esse nível? Quem ainda deseja realmente a luz fora da caverna que põe abaixo nossas ilusões atuais? Que valor tem de fato para nós a humanização? Será que precisamos de algo mais do que do nosso discurso? Ele já é tão humanitário. É uma pena que lá da terceira margem, são metáforas que eu vou aproveitando a tela do texto, né? É uma pena que lá da terceira margem, lá da tempestade da loucura, os nossos irmãos não consigam escutar nosso discurso de saúde. Lá da experiência que eles estão vivendo, do conflito que eles estão vivendo, eles não escutam discurso político de saúde, não. Eles escutam o rugido do trovão, né? Eles partiram sozinhos e esquecidos do coração da tempestade. E não conseguindo sequer ver a barca chegando, ficamos seguros na barca deles lá e nem vê, né? E ficamos seguros dançando o baile da loucura que nós também vivemos, mas nós vivemos e condenamos o outro por uma coisa que a gente não consegue viver na gente mesmo. E nós dançamos a dança da loucura sobre a cabeça dos condenados e ainda nos julgamos filantrópicos e normais. A resposta é essa, Jesse Watkins. Somos covardes demais, cegos demais, primitivos e infantis. Isso não é bem culpa da gente, a gente escolheu ser assim. Brincando de discurso e pouco até agora conseguimos de fato. O caminho a seguir é demasiado difícil. Se dá para desculpar o Slade do perfume de mulher por nunca ter seguido o caminho da encruzilhada, dá para desculpar a gente mesmo. Eu só queria que a gente não tivesse que ficar se desculpando por tanto tempo. É isso aí que eu tinha. Perguntas, pessoal? Não, legal. Vamos sortear um erro, viu? Vamos bolinha, pessoal. Mais alguma questão? Foram muitas provocações, eu inclusive vou fazer já um pedido, eu acho que merece que o Felipe retorne aqui, depois a gente tem o livro dele, vocês não acham? Especialmente esse capítulo. Aí vai ser golpe legal, ó, vai ser cotovelado. São muitas questões colocadas e questões muito importantes, tá? Não dá pra gente simplesmente ir pra casa dormir sem pensar, né? Então, alguma coisa foi provocada em vocês para a gente voltar ainda um pouco e usufruir da palavra do Felipe. Não se vergonhem, perguntem, né? Porque essa experiência também precisa
Pessoal, inclusive, a gente está mudando livro para vender nas livrarias, por enquanto só dá na ciência 13 de maio, mas a gente trouxe para vender. Normalmente quem faz a parte da propaganda das vendas é o Heráclito, mas como ele não está aqui, ele esquece. É um livro baratinho, a gente recebeu financiamento, então a gente também, como a gente quer que o livro seja custa R$25 e tal. É prescrito de bolso, pessoal. É uma super oferta e tal. Ainda tem o e-mail da gente, você manter contato. Tinha um vídeo que eu ia passar do amor, eu acabei esquecendo, acabei de lembrar que tinha verdade do vídeo, mas depois. Bom, quem me procura lá no Facebook, eu vou botar o vídeo hoje. Quem quiser ver, que é para ver uma atitude saudável diante dessas coisas que vem do mundo da loucura aí, que o Mestre fez na banda de heavy metal, o cara deu uma saída bem legal para o negócio. Então, assim, eu queria sortear, mas só não sei muito bem como é que eu vou fazer isso, gente, né? Tipo, passar uma lista não, né? Eu acho que devia dar para a pessoa que está. Cadê a lista? Então, olha aí o que a Carol está dizendo, né? O livro deveria ser dado para quem perguntou. Será que mais alguém pode fazer uma pergunta com ela? Não, ela fez, já tem que rasgar o livro. Só, sério, de boa, uma pergunta e tal. Eu sei que tem hora que eu fico só frescando aqui, mano. Vai lá, camarada. Eu já que você já teve essa ideia de ser mais mídia, ser mais humano, passou por essa fase ou já foi um salto? Como assim? Não entendi. O senhor já quis ser mais humano, porque o senhor não crítica essa ideia de ser mais humano. Então, o senhor passou por essa fase, teve uma crise e agora... Cara, é o seguinte, eu poderia até dizer que eu passei, né? Mas aí, sabe o que é, cara? Assim, para eu te responder que eu passei por isso, eu vou te dizer uma confissão pública aqui. Eu já passei meus perrengues, sabe? Eu já passei meus perrengues na vida. Eu costumo dizer de vez em quando que, embora eu tenha encontrado uma forma mais ou menos razoável de viver, com muitos conflitos ainda, mas alguns dramas que eu já passei no passado, é a metáfora que eu uso, que é em função do Morro dos Ventos Uivões, para quem leu vai lembrar. Mas de vez em quando eu escuto os fantasmas batendo na janela, sabe? Então assim, eu sei que é uma realidade com a qual eu tenho que me confrontar a vida inteira. E mesmo que eu passe a minha vida me confrontando com isso, tem uma dimensão que extrapola completamente o problema. Sabe qual é? O problema que surge nas formas regulares de loucura e as formas que a gente rechaça, ele é um problema da nossa época, cara. Então, assim, eu não sei, isso aí é um problema grande em termos de pensamento psicologia que eu não consigo dar muita resposta ainda. Mas como é que pode se organizar uma simbólica dentro de uma cultura globalizada, que a informação é super acessível por todo mundo, mas uma simbólica que dê conta da gente assimilar sistematicamente as experiências que são vividas como loucura? Eu posso dizer, eu sustento isso, eu já passei por um atendimento que eu não me senti capaz de acompanhar. Então, assim, por mais que eu passe meus perrengues, a demanda é grande demais, bicho. Muitas vezes os dramas que eu vivo a partir dos meus pacientes viram textos, muitas vezes vão para a minha terapia, entende? E eu digo uma coisa francamente para ti, eu dedico o que eu posso. E aí eu lembro da história lá, romanceada do Francisco de Assis, que depois de ter largado os bens, beijado o leproso, começaram a reconstruir as igrejas de tijolinho por tijolinho sozinho. Um dia ele numa conversa com Deus, ele pergunta assim: não é suficiente ainda? Quando é que vai bastar, né? Vão bastar essas provações? Aí Deus responde para ele assim: nunca basta. Então a minha resposta mais sincera que eu posso te dar, acho que faz parte da coisa, é assim: nunca basta. Enquanto você estiver nessa de se confrontar com problemas da humanidade, você vai se confrontar com problemas seus. Se você não reconhecer mais que em uma determinada medida aquele problema é seu também, você não está mais cuidando do problema da humanidade. Você está se defendendo contra ele. Então, assim, eu te digo, é uma longa batalha. Recentemente eu botei lá no blog um texto agradecendo a meus pacientes que forem ler, né? Eu acho que quase ninguém vai ler meu blog, alguns deram feedback. Mas agradecendo pelos meus 10 anos de atuação como clínico profissional, por tudo que eu desenvolvi na minha vida em função dos problemas dos meus pacientes. Eu disse, se eu não tivesse engajado em acompanhar o desenvolvimento deles na vida deles, talvez eu não tivesse explorado tanto a minha própria vida. Entende? Então eu tenho algo que agradecer a eles também. Eu espero que eles tenham algo a agradecer a mim também. Mas é uma batalha que termina nunca, cara. Não há resposta definitiva para a vida. É uma das frases que eu gosto muito. Alguém mais? Pessoal, então eu agradeço. Vai lá. Felipe, não é uma pergunta, assim, é mais assim, um
só fazer a arruaça mesmo, só para... Sim, eu só peguei a briga. Então, eu estou tendo a oportunidade de diferenciar um pouco, né, da lógica hospital-centro e manicomial também, que não deixa de ser, e eu fico reparando assim, e me lembrando de um texto meu aqui, em Psicologia e Religião, primeiro capítulo, inclusive, que ele fala da dificuldade que é e da deficiência que as faculdades da época dele tinham de atribuir importância à neurose, né, como uma doença, vou chamar de doença grave, e que os médicos não escutavam o discurso da neurose. E depois ele tira a neurose e diz, e só a pessoa, por exemplo, que vivencia uma experiência religiosa, e as pessoas acabam esquecendo de prestar atenção no discurso, né? Não é no fenômeno vivenciado pela pessoa, mas no que a pessoa está falando, no sentido de tentar entender, mas se não entende, que pelo menos respeite o discurso dela, e eu vejo que parece que continua. Eu não sei como é, porque eu não procuro grade curricular de faculdade de medicina. Mas, pois é isso que eu estava pensando aqui, falando, eu digo, cara, por mais deficiente que seja, né, assim, por mais difícil que seja acompanhar, e que também a psicologia enquanto ciência ainda tem as deficiências que a gente sabe todas, mas aqui tem uma suma importância, tem uma importância de fato fundamental. Porque lá, nesse local que eu estou hoje, eu fico, caramba, parece Kraepelin, nem Bloyle chegou ainda, sabe? É uma lógica descritiva mesmo, certo? Pode ser por uma grafenia, não, mas não é isso, tal. Parece não, é uma lógica descritiva ainda, e de que qualquer ato, qualquer movimento da pessoa é doença. olha, Não é Bloyle, é Kraepelin mesmo. Sim, eu me lembro, na época que eu estava estudando essas coisas na minha dissertação, como eu me confrontava, o meu colega era meu colega de orientação, era do Ricardo Correio, que era psicanalista pensando nos cabos, inclusive uma das referências do texto da gente era a dissertação dele. Quando ele me dizia as realidades, e a gente discutia, né, eu porque eu estava na discussão teórica epistemológica e ele na empírico-conceitual. A gente ia discutir, eu dizia, cara, deixa eu te mostrar aqui esses textos do século XIX. Porque assim, tem um cara que é proctologista, que doideira, e ele tinha uma biblioteca super massa de textos clássicos do século XIX, do começo do século XX, sobre psiquiatria. E ele achava aquilo um saco, eu achava chatíssimo, não sei porque ele achou futuro comprando aquilo. E na época da dissertação ele doou todos os livros para mim. Então eu tenho uma biblioteca super massa, o texto do Bloyle, do Kraepelin, do Karl Jaspers e do cara português, que foi super importante, o livro dele foi publicado o livro de que é 1800 não sei o quê. Né? Então é muito interessante. Se você for doar, porque mesmo quando você doa de livro, esses aí não saem, na verdade. Eu deixo a pessoa cheirar o livro e levo de volta. Mas é assim. O que é que eu te digo? É muito recorrente, sabe? Tem uma renovação de discurso, que é uma crise, uma crítica que tenta promover a crise, que é mais da tônica do Emanuel do texto, tem umas horas que pende mais para ele, horas pende mais para mim. Quando vocês verem com a literatura direto, né? Cadê a associação literária, mitológica, filosófica, não sei o que, aí vem o Filipe. É a parte mais minha, a parte mais contextual alimentar foi mais Emanuel. E a parte que não ocorreu a outra era os dois trocando conversa no Facebook, faz o texto. Então, assim, na parte mais enfatizada pelo Emanuel, o Emanuel diz, inclusive apontando o Bassalha, né, que era uma coisa que eu tinha feito, porque na apontamento ele desenvolveu horrores isso aí, que as reformas moderadas, elas são reformas dentro do mesmo plano de atitude consciente já desenvolvida. Então, são reformas que modificam o programa, mas são reformas a partir da mesma atitude já estabelecida. Então, quando você começa a olhar do ponto de vista político, teve uma mudança enorme, mas do ponto de vista da atitude psicológica do tempo, tem uma semelhança ainda radical e fundamental. E eu diria uma coisa, formas de defesa diferentes. Você quer ver uma coisa que é uma forma de defesa muito complicada? É você criar uma lógica de trabalho exclusivamente por grupo em algumas unidades. Entende? Quando você criar a lógica exclusivamente por grupo nas unidades, você vai tirar uma média dos discursos. E a experiência fundamental da leitura, ela é de um grau de intimidade violentíssimo. Embora a ressonância daquilo, a fonte daquilo seja coletivo, mas a forma como aquilo impacta o indivíduo, ela é extremamente individual.
espiritual. O que é que você faz?